Vamos lá para a nossa continuação da nossa discussão, no 8º vídeo, tratando da questão da elegibilidade, versando agora sobre o aspecto da filiação partidária. Isso é um tema interessante. Olha aqui, ó. A filiação partidária ela é exigida porque eu não posso me candidatar, eu não posso sair como, eu quero que esse Cristiano quer ser candidato a presidente da República sozinho. Não, eu tenho que estar afiliado a algum tipo de partido. Então, é exigido por lei, e a doutrina nos explica isso, que essa filiação partidária é uma das condições para que eu possa ser considerado como elegível. Essa filiação partidária, também de acordo com a lei e com a doutrina, ela tem que acontecer antes, até 6 meses antes, que é o prazo mínimo exigido para que eu possa estar me inscrevendo como membro de um partido e lançando a minha candidatura por aquele partido. Porém, os partidos políticos eles podem estabelecer um prazo maior do que 6 meses. Por exemplo, algum partido pode exigir que para se filiar a ele, concorrer a alguma vaga no pleito eleitoral, que a pessoa tem que estar afiliada há mais de um ano. Um exemplo, tá? O que a lei estabelece é o prazo mínimo entre a eleição e a sua inscrição como membro de um partido ou lançamento da sua candidatura. Esse prazo aqui, ó, que está sendo representado pelo espaço entre as minhas duas mãos, é de 6 meses. Mas um partido político pode ampliar esse prazo, exigindo um prazo bem maior do que 6 meses para que a pessoa se filie a ele, obviamente, posterior a essa filiação, lançar a candidatura. De acordo com a questão do TSE, as indicações, que vamos lá verificar o que eles falam. Ó, a filiação partidária pelo TSE é indicado como sendo um ato no qual o eleitor ele vai aceitar o programa do partido político. Então, se eu vou me filiar a algum tipo de partido político, ele tem um programa que é específico dele. Então, se eu me filio ali, é como se eu aceitasse o programa daquele partido político, eu tenho que trabalhar em cima daquilo que é o programa partidário. Né? A lógica seria essa. Esse vínculo, então, vai fornecer ao membro, ao candidato à eleição, que ele está em condições de elegibilidade para concorrer às eleições por aquele partido político. Então, hipótese, eu quero concorrer à vaga de deputado federal ou estadual, eu me filio a um partido X, e esse partido X é que vai lançar a minha candidatura através de registro no TSE. Tá? Então, conforme a disposição do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, melhor dizendo, da Constituição, nós temos que ter uma filiação partidária. Também tem-se o artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos, que é a 9.096, de 16 até a 21A, tá? Nessa Lei 9.096, que trata da questão da filiação. Então, eu só posso sair como candidato de um partido se eu tiver a filiação no mesmo e se eu estiver em pleno gozo dos meus direitos políticos. Não basta estar afiliado. Eu tenho que me filiar a um partido político e tenho que ter pleno exercício dos meus direitos políticos para que eu possa, então, lançar a minha candidatura. Tá? Também tem-se indicações relacionadas com essa questão da filiação partidária, não só na Lei 9.096, mas na Lei 9.504 também. Então, nós iremos mencionar para vocês alguns aspectos no sentido geral da Lei 9.096, que fala sobre a filiação partidária. Olha aqui, ó. Lei 9.096. Filiação partidária. Eu só vou poder me filiar de acordo com o artigo 16 até o 22 a um partido político se eu estiver em pleno gozo dos meus direitos políticos. Do contrário, não justificaria eu me filiar a algum partido político, já que eu não posso exercer meu direito de voto, em hipótese, ou exercer o direito de ser elegível numa outra circunstância. Tá? Também vai ser considerado deferido a filiação quando o candidato à filiação naquele partido atender às regras estatutárias do partido. Então, tem regras que é própria dos partidos políticos que definem como que é o processo de filiação. Então, se eu peço a filiação ali e eu atendo o que está nesse programa do estatuto do partido, obviamente ele vai deferir o meu registro como membro daquele partido. Tá? Então, se for deferido o meu registro como membro de um partido, obviamente vai me ser entregue um comprovante, né, no modelo que é adotado pelo partido político. Aquilo ali vai constar e vai confirmar a minha filiação àquele partido. Uma vez deferido internamente o pedido meu de filiação, o partido político, através dos órgãos, né, de direção, eles vão inserir os meus dados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Por que o partido faz isso? Porque numa eventual eleição, numa eventual candidatura, meu nome tem que constar como vinculado àquele partido para que eu possa concorrer.
tá? Essa vinculação, ela automaticamente acaba enviando para os juízes eleitorais, de acordo com o que o artigo 19 da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, menciona, é informado esses juízes eleitorais para que eles arquivem, né, e façam a publicação para também haver o cumprimento de prazos aí da filiação para efeitos de candidatura a cargos políticos. Então, eu me filiei a um partido, esse partido dos órgãos internos informa para os juízes eleitorais para que esses juízes façam o arquivamento e tenha mecanismos de avaliar o prazo mínimo que é exigido pela lei para que eu tenha a filiação e para que eu tenha o lançamento da minha candidatura. Tá? Então, esses juízes eles vão ter lá a relação dos nomes, né, de todos os filiados do partido e vai constar a data de filiação de cada um deles, o número do título eleitoral e as sessões em que eles estão inscritos. Isso é para um processo de conferência e validação, né, da qualificação daquele indivíduo como candidato a algum cargo político qualquer. Além disso, se houver mudança de partido, de filiação de partido, a Justiça Eleitoral ela deve intimar pessoalmente a agremiação partidária no qual eu estava inserido e me desfiliei, para comunicá-la a saída desse filiado, no caso aqui o exemplo, a minha saída do partido político, e vai contar-se os prazos, então, a partir desse comunicado, para que haja as ações cabíveis por parte daquele partido político do qual eu estava afiliado e me desfiliei. Tá? Que ações, por exemplo, perda do mandato político, né? Perda do mandato eleitoral, melhor dizendo. Às vezes eu me filiei a um partido, me desfiliei e filiei a outro sem razão alguma, sem justificativa nenhuma, eu vou perder o mandato em razão da minha desfiliação. Então tem que ter um motivo justificado para que eu possa me desfiliar de um partido. Tá? Outra questão também é que caso haja prejuízo por má-fé, por desídia, pode ser requerido diretamente à Justiça Eleitoral a questão de ser apurado, de ser avaliado isso de acordo com o parágrafo 1º do artigo 19, tá? Que menciona, nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis, que no caso seria a cassar o mandato daquela pessoa. Tá? Outra questão também que nós temos sobre o aspecto da filiação partidária é que os órgãos de direção nacional eles têm pleno acesso a todas as informações constantes do filiado no cadastro do mesmo. E essa Justiça Eleitoral ela disponibiliza eletronicamente para os órgãos nacionais, estaduais dos partidos, conforme a circunscrição eleitoral, acesso às informações dos filiados. Né, que vai constar lá no cadastro eleitoral, incluindo o nome completo, sexo, número de título de eleitor, inscrição no cadastro de pessoa física, que é o CPF, endereço, telefone e outras informações que estiverem disponíveis lá. Tá? Também vai ser facultado, de acordo com os artigos que versam sobre a filiação partidária, na Lei 9.096, o partido estabelecer um prazo maior do que o prazo de 6 meses previsto na lei, com vistas à inscrição no partido, à candidatura a cargos eletivos. Então, 6 meses é o mínimo, o partido político pode estabelecer um prazo maior do que isso. Tá? Se for fixado o estatuto, né, com vista aí à candidatura de cargos, eles não podem, esses prazos, serem alterados no ano da eleição. Se tiver que alterar, tem que alterar antes de um ano, para que, passado um ano, possa vigorar a perspectiva de aplicação dessas regras. Tá? Também tem-se a questão da desfiliação partidária. Essa desfiliação partidária implica no desligamento do partido político. Então, o filiado faz uma vinculação e ele pretende sair. Então, ele tem que comunicar por escrito ao órgão municipal e à Justiça Eleitoral da zona em que ele estiver inscrito. Aí, depois de 2 dias desse comunicado ter sido entregue, é considerado como totalmente extinto o vínculo dele com aquele partido político. Esse cancelamento imediato da filiação, ela vai se dar por algumas situações também. Por exemplo, a pessoa morreu, cancela automaticamente a filiação. Perdeu os direitos políticos, cancela automaticamente a filiação. Está lá no artigo 22 da Lei 9.096. Houve a expulsão da pessoa do partido político, perde imediatamente a filiação partidária. E pode acontecer de ter outras formas de perda da filiação partidária que vão estar contidas no estatuto do partido político.
tá? A filiação também a outro partido político, desde que haja uma comunicação ao juiz da respectiva zona eleitoral, também é motivo de cancelamento imediato da filiação no partido anterior, tá? Caso haja coexistência partidária, aí o que a gente visualiza de acordo com a lei, de acordo com o que a doutrina nos menciona? Vai ser considerado perante a Justiça Eleitoral a necessidade de cancelamento das demais filiações. Então, se houver, né, uma coexistência partidária, vai permanecer a mais recente. E a Justiça Eleitoral, então, cancela as demais que forem as anteriores. E a perda do mandato, né, melhor dizendo, detentor de cargo eletivo, também, que se desvincula sem justa causa, também é motivo de perda aí da filiação partidária e, conforme for, perda até do mandato. Tá? Vai ser considerado justa causa, como a gente já viu nas aulas anteriores, a situação em que ocorre a desfiliação partidária sem atender às hipóteses, por exemplo, de uma mudança substancial ou reiterada do programa partidário, é o próprio partido político que muda, né, essa substância ou esse desvio do partido da própria ideologia, da própria programa partidário, uma discriminação grave, política pessoal da pessoa dentro do partido político e uma mudança de partido que possa ser efetuada durante os 30 dias que antecede o prazo de filiação, que são exigidos pela lei, não implica em perda do mandato, tá? E não implica na cassação do mandato dessa pessoa. O que vai acontecer se houver uma mudança no partido efetuado durante o período de 30 dias que vai anteceder o prazo de filiação exigido em lei para concorrer a uma eleição, seja majoritária ou seja proporcional, ao término do mandato vigente. Então, se esse prazo for de 30 dias, não perde o mandato. Se for superior a 30 dias de desfiliação e filiação em outro, acaba perdendo o mandato. Alguns doutrinadores chamam isso de janela partidária. Tá? Então, falando a respeito dessa questão da filiação partidária, nós temos esses elementos que são trazidos pela doutrina e pelo próprio TSE ao comentar as regras relacionadas com a Lei 9.096. E temos também a 9.504, já estava até esquecendo dela. Vamos ver aqui na Lei 9.504, que é o artigo 9º. O artigo 9º menciona o seguinte, que havendo fusão, havendo incorporação de partidos, após estipulado o prazo, né, de filiação, etc., vai ser considerada, para efeitos de filiação, a filiação que o candidato fez no partido que ele pertencia anteriormente, ou seja, vai ser a filiação do partido de origem. Então, 5 partidos se fundiram, vai ser considerada não a filiação a partir da fusão, mas sim a filiação que existia nos partidos anteriores para contar a data de filiação ao partido político. Isso está lá no artigo 9º, parágrafo único da Lei 9.504. Tá? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, a gente pede desculpa para vocês e na sequência a gente vai fazer uns vídeos, tentar fazer uns videozinhos bem mais curtos. Até o próximo vídeo. Não foge, volta aí de novo, tá bom?